Aí aqui agora a gente vai iniciar nossa quarta aula, que a gente vai falar especificamente do tecido ósseo. O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo mais rígido e menos flexível, devido à presença de uma matriz óssea mineralizada e calcificada e camadas de feixes de colágeno dispostos de forma organizada. Essa mineralização e calcificação é devido ao cálcio presente na matriz óssea. O tecido ósseo é composto por três tipos celulares, que são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Não existe diferença, pessoal, entre esses três tipos de célula. A única diferenciação é na maturação da célula, onde ela tem essa célula progenitora, aí a partir do seu nível de maturação, ela muda o seu nome, mas não existe diferença entre elas. As células jovens são os osteoblastos. Eles possuem intensa atividade metabólica, eles são responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Eles, quando estão em intensa atividade, eles são cuboides, mas quando eles estão pouco ativos, se tornam achatados. Eles fazem a regeneração óssea após fraturas. E os osteoblastos também existem no endósteo. A gente vai falar sobre esse tecido mais lá na frente. Já o osteócito, no caso, ele é a segunda forma de maturação. Ele se dá devido à matriz óssea, no caso, a calcificação da matriz óssea, onde os osteoblastos eles ficam em lacunas. E aí, quando eles ficam nessas lacunas, a sua atividade metabólica ela é diminuída e eles se maturam para osteócito. E eles acabam agindo na manutenção dos componentes químicos da matriz. Já os osteoclastos, ele é o terceiro nível de maturação, onde eles ficam as células gigantes, móveis, ramificadas, e além disso, eles têm cerca de 50 núcleos. Eles podem ter de 6 a 50 núcleos. E eles são responsáveis pela reabsorção da matriz óssea. Além disso, eles secretam ácidos, colágeno e outras enzimas que liberam o cálcio. Aqui eu tenho o nível de maturação. Célula progenitora, osteoblasto, matura para osteócito e no final vira osteoclasto, que é essa célula gigante, móvel e cheia de núcleo, multinucleada. Já a matriz óssea, ela possui duas partes, parte orgânica e inorgânica. Na inorgânica, a gente encontra cálcio, fosfato, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato. No caso, a parte inorgânica é onde tem os componentes químicos. Já a parte orgânica é onde fica as fibras de colágeno do tipo 1, é onde tem as proteoglicanas, as glicoproteínas. Além disso, é onde acontece a hidroxiapatita, né, devido a essas fibras de colágeno. Já o periósteo, ele é uma camada mais superficial de fibras colágenas, e essas fibras de colágeno do periósteo é onde penetram o tecido ósseo e prendem firmemente o periósteo ao osso, denominadas fibras de Charpey. O periósteo ele é a camada mais dura do osso, a camada mais externa. Já o endósteo, ele é a camada interna do osso. Ele fica na parte, né, mais lá dentro, onde ele tem a função de nutrir o periósteo. Aí que eu tenho para vocês o periósteo, que é a camada externa mais endurecida, formada de osso compacto, e o endósteo é a parte mais dentro, né, formada de osso esponjoso. Aí aqui tem, né, para vocês a questão do osso compacto, como eu já havia falado, forma a parte externa, ele tem a função de proteção, de suporte, resiste aos estresses produzidos pelo peso e movimento, a choques internos, ele é a parte do tecido mais resistente do osso. Já o esponjoso não. O esponjoso ele tem os espaços, né, macroscópicos que são preenchidos por medula óssea vermelha. Ele normalmente é localizado no interior do osso, protegido pela camada de osso compacto. Aqui. Aí aqui a gente tem o osso compacto, tá vendo que é mais endurecido, a camada externa, e esponjoso que tem essas lacunas macroscópicas, que é onde fica a medula óssea vermelha. Já a classificação dos ossos, a gente tem para vocês os ossos longos, que ele tem um comprimento maior que a largura, são ligeiramente encurvados e tem uma maior resistência, que tem, por exemplo, o osso, né, húmero, da una e fêmur.
Aqui a gente tem exemplos de ossos longos. Já os ossos curtos, eles são cuboides, têm comprimento, largura e altura quase igual, e como exemplos, ossos carpais e tarsais. Esses ossinhos aqui, ó, esses ossículos. Eles são ossos curtos. Já os planos, eles são finos e é composto de duas lâminas paralelas de substância compacta, e ele, né, é circundado de uma camada de substância esponjosa. Exemplos desses ossos é o crânio, costela, externo e escápula. Ele tem função de proteção. Aqui, por exemplo, do crânio. Já os irregulares, eles possuem formas complexas e não agrupados nas demais categorias, como, por exemplo, das vértebras e os ossos do calcânio. Aqui é um osso irregular. Já o sesamoide, ele desenvolve-se em determinados tendões, onde há bastante atrito, compressão e estresse físico. E ele garante também a proteção. Um exemplo é a patela. Aqui a gente tem a patela e tem os dois ossículos aqui também, né, da parte do pé. Já os suturais, eles são pequenos ossos localizados nas suturas, entre certos ossos cranianos. Eles ficam entre as suturas, tá vendo aqui, ó? São os ossos suturais. Já os pneumáticos, eles apresentam uma ou mais cavidade de volume variável, revestida de mucosa e contendo ar. No caso, é a parte do seio nasal, né? A gente tem, por exemplo, a parte, né, do etimoide e esfenoide, são os ossos pneumáticos. Aqui a gente tem os seios frontais, etimoide e esfenoide. Já os ossos alongados, ele possuem um comprimento consideravelmente maior que a largura e espessura. No entanto, eles são encurvados, como, por exemplo, as costelas e clavículas. Aqui, tá vendo? Eles são encurvados e achatados, são os ossos alongados. Aqui a gente tem os ossos do crânio e da face, que eu vou estar falando para vocês. Como eu falei, tem 22 ossos, que é dividido em crânio e face. A função é alojar e proteger o encéfalo, alojar órgãos de sensibilidade, apresenta abertura para vias respiratórias e digestórias. E aqui a gente tem exemplo do osso do crânio, frontal, parietal, que é direito e esquerdo, occipital, temporal, que é direito e esquerdo, esfenoide e etimoide. São os do crânio. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Parietal, frontal, temporal, occipital, nasal. Essa parte aqui já é da face, mas aqui são os ossos do crânio. Já os ossos da face são 14 ossos. No caso, apenas 2 são ossos individuais, todos os outros são em pares. 2 maxilares, 2 zigomáticos, 2 lacrimais, 2 nasais, 2 conchas, 2 palatinos e apenas um vômer e uma mandíbula. É que eu tenho para vocês verem. Osso nasal, direito e esquerdo, osso do vômer, concha nasal, zigomático, lacrimal, palatino, maxilar e da mandíbula. E que a gente termina.